último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população considerada sem acesso à energia ultrapassava 2 milhões de brasileiros. São cidadãos que, pela falta de eletricidade, não têm acesso também à comunicação, à educação de qualidade e tantas outras necessidades básicas. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre o acesso à energia elétrica no país. O que diz a legislação sobre o fornecimento de energia, qual o papel do Estado na distribuição e também os direitos e deveres do consumidor. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei. Diz ainda que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Sobre o assunto, eu converso agora pela plataforma Zoom com Tiago Loyola, advogado especialista em direito do consumidor, e com André Sadi, professor doutor de Direito Administrativo da Universidade Federal Fluminense e da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Doutor Tiago, a energia elétrica é um direito do consumidor? Sim. Olá, a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade, de falar com vocês. É um direito, sim, um dos direitos mais importantes, ligado até à dignidade da pessoa humana. O serviço de energia elétrica ele é caracterizado como um serviço essencial, logo, também há uma compreensão que se torna um direito social e, portanto, protegido constitucionalmente. Então, há a necessidade da gente analisar cada caso concreto para que a gente tenha uma proteção ao usuário final, mas, obviamente, também resguardando os direitos dos investidores, que, através de contratos de concessão, exploram e garantem o fornecimento de energia elétrica a toda a população. Doutor André, e que órgão fiscaliza aí esse fornecimento e distribuição de energia? Inicialmente, começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre o setor elétrico. Na verdade, o órgão hoje que fiscaliza é uma autarquia em regime especial, chamada Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela foi instituída por uma lei de 1996, iniciando as suas atividades ali em 1997. É uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem a atribuição de regular e fiscalizar não só a distribuição, que é um dos principais temas que a gente vai falar hoje, mas também a geração, a comercialização e a transmissão. Esse setor, energia elétrica, ele é dividido nesses 4 segmentos, desde que vai da geração, transmissão, comercialização e distribuição, mas também não apenas regular e fiscalizar, mas atender as reclamações dos usuários, dos próprios agentes econômicos que atuam no setor, mediar os conflitos existentes dentro desse setor, exercer um poder de polícia sobre as atividades do setor de energia elétrica, garantir uma tarifa justa, zelar pela qualidade na prestação desses serviços, exigir investimentos quando necessários, até para a universalização, e estimular, sempre que possível, a competitividade, garantir a universalização desse serviço. Basicamente, são essas as competências dessa autarquia, dessa agência reguladora de energia elétrica. Agora, doutor Tiago, é uma obrigação do Estado fornecer energia elétrica? Porque tem uma pesquisa aqui realizada pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente que revelou que mais de 990 mil habitantes que moram na região da Amazônia Legal não têm acesso à energia. Como é que fica o direito dessas pessoas? O Estado deveria assegurar a todas as pessoas, em geral, na medida do possível, em qualquer lugar onde estivesse um cidadão brasileiro, o acesso à energia elétrica. A questão, obviamente, é que a gente encontra, num país de dimensões continentais, uma dificuldade de a gente conseguir ligar todas as pessoas ao sistema de transmissão de energia, infraestrutura necessária para tanto. Mas é, sim, um dever do próprio Estado, que é transmitido através de relações contratuais com empresas concessionárias, que para ter acesso ao lucro, à distribuição onde tem grandes pessoas, muitas vezes são obrigadas contratualmente a levarem energia, a criar infraestrutura para acessar locais onde comercialmente talvez esse investimento não compensasse. Então, diante dessa realidade que você comentou, acho que é necessário que o Estado organize políticas sociais e imponha deveres também a essas empresas para que a população, ainda que em locais mais remotos, tenham acesso, na medida do possível, à energia elétrica. O doutor Tiago falou numa coisa interessante aqui, o dever das empresas. Qual é o dever das distribuidoras aí em relação ao produto que elas fornecem? A ANEEL, que é a agência reguladora que eu tinha mencionado anteriormente, ela tem resoluções, e dentre essas resoluções, uma das mais importantes é a 414 de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e os direitos e os deveres dos consumidores. E vários desses direitos são estabelecidos nessa resolução. Eu
posso citar aqui alguns, porque são muitos esses direitos, né? Mas, por exemplo, ter a data de vencimento da sua conta estabelecida através de diferentes opções para que o próprio consumidor possa escolher a data de vencimento da sua conta, ter a conta recebida com pelo menos 5 dias de antecedência à data do seu vencimento para que ele possa se programar e realizar o seu pagamento, ter uma central telefônica que solucione problemas emergenciais de interrupção do fornecimento de forma gratuita a todos os consumidores daquela determinada zona, né? Realizar a interrupção do fornecimento dessa energia elétrica, né, sempre que necessário. Essa interrupção é possível, a gente pode já falar também disso mais à frente, mas, enfim, e avisando com antecedência a todos aqueles consumidores que fará essa interrupção. E para os consumidores que têm uma característica essencial, de um aparelho que seja necessário para a manutenção da própria vida dessa pessoa, esse recebimento desse aviso deve ser diferenciado. Enfim, são vários os direitos que são inseridos dentro dessa resolução e também deveres. Temos como consumidores o dever de manter o cadastro sempre atualizado, o dever de estar sempre, né, se utilizando de forma adequada, sem o famoso gato ou macaco, né, sem o roubo, furto de energia, fazer o pagamento em dia das faturas que recebemos, e vários outros deveres também estão ali estabelecidos nessa resolução. E o acesso à energia elétrica não é considerado um direito social com previsão constitucional. Mas ainda que não seja, algumas leis municipais ou estaduais podem garantir a isenção para consumidores carentes. Sobre isso, nós recebemos uma pergunta de telespectador. Quem tem direito à isenção da energia elétrica? Doutor Tiago. Existem iniciativas de isenção para pessoas de baixa renda, existe tarifa social de cobrança menor, com quantidade menor também para essas pessoas, iniciativas que buscam, ainda que em tempos excepcionais de pandemia, assegurar o fornecimento de energia a pessoas ainda que tenham certa inadimplência, porque a inadimplência, em tese, era, obviamente, um descumprimento da relação contratual que levaria o consumidor a algumas penalidades, não só multa, pagamento tardio, até a possibilidade de suspensão, corte daquela energia mediante aviso prévio, que foi muito bem colocado, até que essa situação se regularizasse. Então, a isenção de tarifas é um projeto que muitas vezes é colocado em prática por determinados municípios ou estados, iniciativa legislativa, alternativas de projetos de lei, mas há também, como eu disse, a própria imposição, que as companhias também criem mecanismos de cobrança de valores inferiores, tarifa social, garantindo um mínimo de energia às pessoas para assegurar, como eu disse, né, a existência digna, né, o tratamento correto de todo esse cidadão. E quem pode pedir essa isenção e como pedir? Bom, muitas vezes você pode fazer esse pedido diretamente pelo próprio interessado, que ele pode se cadastrar em determinados programas municipais. Você tem também, em determinados momentos, a iniciativa feita por órgãos de defesa do consumidor, né, de caráter coletivo, o PROCON. Você pode ter uma iniciativa também de uma conversa, né, multidisciplinar, através da Defensoria Pública. Então, isso é um tipo, né, de trato que tem que ser feito, né, um pacto social, mas a iniciativa, num primeiro momento, me parece que pode ser requerida através de requerimentos, né, individuais, bem como também, como eu disse, órgãos de representação coletiva e também entes políticos. Agora, falando de iluminação pública, doutor André, quem é responsável aí? Quem paga essa conta? Bom, o responsável pela iluminação pública é o município. Tá? Os prefeitos, eles devem oferecer esses serviços de iluminação pública para todos os moradores de um determinado município. Então, as prefeituras têm essa obrigação de organizar e de prestar esse serviço. E, para isso, né, existe uma contribuição de iluminação pública, que é a chamada CIP ou COSIP. Cada um estabelece uma nomenclatura diferente, mas são contribuições de iluminação públicas que são faturadas pela própria distribuidora de energia elétrica, que faz essa cobrança, e todos aqueles que se usufruem de um benefício que é a iluminação pública pagam por essa contribuição. Essa contribuição ela não pode ser cobrada de pessoas que eventualmente não sintam de forma especial o reflexo desse serviço custeado, ou seja, da própria iluminação pública. Então, se numa eventual zona rural você não tem a iluminação pública perto da sua residência, da sua fazenda, da localidade que você reside, você não é obrigado a pagar essa COSIP. Então, você tem a possibilidade de, eventualmente, ajuizar uma ação pleiteando a isenção do pagamento da contribuição de iluminação pública, que tem uma natureza sui generis, definida como constitucional pelo próprio STF, no sentido de
reaver uma contribuição por uma contraprestação que o poder público não está lhe fornecendo, que é a iluminação pública como um todo. E também sobre iluminação pública é a próxima dúvida que a nossa produção recebeu. Vamos ver? Posso solicitar reparo na iluminação da rua onde moro? Doutor Tiago, o próprio cidadão pode solicitar esse reparo? Sim, ele pode, né? Eu entendo que ele deve tomar essa iniciativa, né? Fazendo um registro diretamente nas centrais de contato da companhia de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia. Caso essa companhia, né, de alguma forma, não tenha nenhum tipo de atitude, ele pode acessar órgãos de defesa do consumidor, o PROCON local. Existem plataformas, né, de solução de conflito digital, como consumidor.gov.br, onde esse tipo de registro pode ser feito, bem como também na própria agência reguladora, né, na ANEEL. Pois é, doutor André, doutor Tiago falou aqui no tempo devido. Existe um prazo aí para as empresas resolverem problemas de iluminação pública? O prazo, no geral, é de 90 dias para que elas possam resolver os problemas nos postos de iluminação pública. Mas isso varia muito de conforme a legislação municipal. Então, cada município pode estabelecer um prazo distinto para a solução desse problema. E antes de chamar o intervalo, eu chamo uma pergunta de telespectador. Como posso comprovar que minha medição está errada? Doutor André, isso é um problema que acontece com frequência? O consumidor ficar na dúvida aí se ele está realmente pagando o que ele consumiu ou não? Infelizmente, sim, né? É direito do usuário contestar o valor das suas faturas e pedir uma nova medição. Infelizmente, a legislação e as normativas da ANEEL permitem que as empresas exijam do consumidor o pagamento dessa fatura antes dessa nova medição ser feita. E, eventualmente, uma nova medição verificando que foi feita erroneamente, você faz a compensação no mês seguinte ou o pagamento em espécie para esse consumidor, a depender de cada distribuidora de energia elétrica. Isso, né, no geral. O que também existe muito com relação e que causa muito problema é a medição ou a cobrança por estimativa, né? A ANEEL, ela autoriza, quando existe algum tipo de impossibilidade de se fazer a leitura presencial, por algum motivo qualquer, né, que essa cobrança seja feita por estimativa. Durante a pandemia, inclusive, foi-se permitida essa prática exatamente por uma questão de segurança, de saúde pública em que estamos vivendo. E agora, a legislação e as normativas da ANEEL estabelecem que essa cobrança por estimativa pode ser feita por, no máximo, 3 meses consecutivos. Ou seja, no 4º mês você tem que fazer a cobrança efetiva, ou seja, do que realmente foi consumido pelo usuário. Então, no geral, o medidor pode sim ter erros, mas o usuário estar sempre checando junto ao medidor se a cobrança está sendo feita ou não por estimativa, porque às vezes você reclama de uma cobrança porque ela foi feita com estimativa e, na verdade, não condiz com o que realmente você consumiu, porque naquele mês você viajou, não estava na residência, e aí a explicação muitas vezes se dá nessa cobrança por estimativa que é autorizada por lei. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. Agora nós vamos a um intervalo. Já já o artigo 5º estará de volta. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o acesso à energia elétrica no país. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com Tiago Loyola, advogado especialista em Direito do Consumidor, e com André Sadi, professor doutor de Direito Administrativo da Universidade Federal Fluminense e da PUC do Rio de Janeiro. Bom, doutor Tiago, a gente terminou o primeiro bloco aqui falando sobre essa questão de medição errada. O que o consumidor deve fazer e como ele deve se atentar aí para não ser prejudicado? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a própria empresa e pedir uma revisão daquela fatura. Você pode indicar, pelas informações que você tem, né, reafirmar que não mudou seus hábitos de consumo e pode existir um equívoco, uma falha naquele equipamento, né, até que pode ser periciado, e se o resultado, né, dessa perícia indicar que há um equívoco na leitura, que ele estava cobrando, né, de maneira superior, a gente tem caracterizado uma cobrança indevida e os valores, né, apurados, a princípio já pagos, eles podem ser devolvidos em dobro na forma de crédito, como o artigo 42 da Lei do Consumidor determina, ou negociados com a própria companhia em créditos compensados em contas futuras. A cobrança por estimativa, ela é permitida excepcionalmente, é importante dizer isso, né? Na minha prática, em geral, eu vejo muita gente que tem a sua conta
né, não efetivamente medida no instalador local, não houve uma justa causa para impedir esse acesso, teoricamente os equipamentos ficaram disponíveis, e esse pode ser constatado assim uma falha. Estimativa quer dizer você pegar uma média de consumos anteriores e cobrar sem ter feito a leitura especificamente no próprio equipamento. E uma outra situação que tira o sossego de muitos consumidores são as quedas de energia. Vamos ver uma reportagem sobre isso. Aqui, ó, eu tô no escuro. Essa é minha casa, totalmente no escuro. O registro é de Dona Gina, que mora em Brasília. A aposentada conta que ficou mais de 30 horas sem energia elétrica depois de uma forte chuva. Houve um curto-circuito no poste em frente à minha casa, na QI 13 do Lago Sul. E saiu fogo e queimou toda a eletricidade somente da minha casa. Eles olharam o relógio lá fora e constataram que o problema era no poste mesmo. Sem luz em casa, Daniel também teve prejuízos. Durante a chuva, quando estava chovendo muito forte, caiu um raio aqui perto e queimou o modem. Agora eu estou aqui trabalhando de home office usando a internet do celular. Este comerciante diz que ficou mais de 24 horas sem energia. Estou tendo prejuízo com perca de produto, com prejuízo com venda, entendeu? E quem vai me ressarcir? Essas situações de falta de energia elétrica são julgadas com base no Código de Defesa do Consumidor e ainda pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Havendo interrupção no fornecimento desse serviço, o morador tem direito a desconto na fatura. E essa redução no valor cobrado deve ser proporcional às horas que o consumidor ficou sem energia. Já quando um aparelho é danificado, com a oscilação na rede, por exemplo, a companhia de energia deve ressarcir o dano. Para solicitar esse ressarcimento, é preciso abrir um processo administrativo junto à companhia de energia. Caso tenha queimado algum equipamento na sua residência, ele pode, em até 90 dias, pedir o ressarcimento. É muito importante que esse equipamento não seja levado para manutenção, pois aí ele perde direito ao ressarcimento. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica estipula prazo de até 10 dias para a companhia fazer a vistoria e confirmar se o dano foi provocado pela falta de luz. O ressarcimento ao consumidor deve ser feito em até 15 dias. Só no Distrito Federal, de 2018 até agora, mais de 1.700.000 consumidores foram ressarcidos em prejuízos decorrentes de oscilação na rede elétrica. Doutor Tiago, muitas vezes basta chover e a energia já começa a oscilar muito. Quais são os direitos do consumidor nesses casos? Bom, no primeiro momento é importante lembrar que esse serviço, de fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial e, portanto, ele deve ser sempre prestado de forma contínua. Então, em condições normais, a empresa não poderia suspender ou interromper o fornecimento sob pena de descumprir sua obrigação contratual. Existem situações excepcionais, como condições climáticas, necessidades de obras, em que você tenha que efetivamente, em prol de um bem coletivo mais adequado, fazer a interrupção desse serviço, que já foi bem dito para o André, deve ser comunicado com antecedência para que as pessoas possam se planejar e minimizar os impactos negativos disso. Mas se esse serviço for interrompido sem uma justa causa, dentro de situações que se entenda que está dentro do risco da própria atividade, que seriam deveres ligados a situações previsíveis e, portanto, em alguns casos, evitáveis, o consumidor tem o direito de pleitear o abatimento proporcional no valor da conta que ele paga, obviamente, na mesma linha do período em que ele ficou sem a sua energia. E caso ele tenha algum tipo de prejuízo concreto, além da questão do pagamento da fatura, ele pode pleitear judicialmente a compensação dos prejuízos sofridos, não só materiais, bem como morais. Agora, doutor André, muda alguma coisa quando é um comerciante que tem esse prejuízo? Porque muitas vezes ele pode até perder ali, se é um restaurante, por exemplo, uma sorveteria, o prejuízo material é bem maior, né? O tipo de dano vai ser alterado. Você pode, nesse caso, quando o comerciante cobrar o lucro cessante, os danos emergentes, distinto de um residente que vai ter, por exemplo, um aparelho de televisão queimado por conta da interrupção de energia ou da mudança de energia que vai ser transmitida para o seu aparelho. E aí, nesse caso, em que um aparelho queima,
consumidor, usuário, residente, é diferente de um comerciante, que teria ali um prejuízo muito maior e o seu dano poderia aí também se caracterizar com um dano material maior e, por conseguinte, um eventual dano moral, inclusive, também distinto do dano de um usuário residente. E de que forma, doutor Tiago, que os tribunais têm aceitado aí esses pedidos de indenização e têm atribuído um valor à causa? Bom, é importante a gente relembrar, né, exemplo do que estava sendo dito antes, que, a princípio, né, consumidores e tutelados, protegidos pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, a Lei 8.078 de 90, ela está um pouco restrita às pessoas que contratam energia elétrica para uso pessoal, uso doméstico, né, não comercial, sem interesse econômico. Mas os tribunais, ao longo dos anos, têm reconhecido aos pequenos empresários, né, o direito de aplicação da lei do consumidor e os mesmos direitos dos usuários, né, domésticos, pessoas físicas como a gente, quando existe uma falha nesse sentido, porque eles reconhecem a vulnerabilidade, né, desse pequeno empresário em relação ao sistema, uma fragilidade. Isso ajuda a aplicação da lei, a possibilidade processual de possível inversão de ônus à prova, responsabilidade solidária, tutela coletiva. E recebemos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Por quanto tempo posso atrasar o pagamento da minha conta sem ter o fornecimento cortado? Doutor André, nesse momento de pandemia, principalmente, quando muita gente perdeu a renda que tinha, tem consumidor que não está conseguindo pagar. E aí, como é que fica? Sim, perfeito. Existem, na legislação específica do setor, que é a legislação de concessão de serviço público, que é a Lei 8.987 de 1995, hipóteses em que se estabelece a possibilidade de dar a descontinuidade do serviço público essencial, como o Tiago bem falou. Então, que hipóteses são essas? A situação em que existe uma motivada razão por questões de ordem técnica ou de segurança das instalações, interromper essa prestação de serviço por um determinado período, como eu já mencionei anteriormente. Nesse caso, teríamos que ter o aviso com antecedência de pelo menos 72 horas a todos os consumidores e aqueles consumidores especiais um aviso diferenciado, mas também podemos ter a interrupção ou a descontinuidade do serviço em caso de inadimplemento do usuário, né, sempre levando em consideração o interesse da coletividade. Então, em geral, se uma família deixa de pagar uma conta de iluminação pública, após um determinado período, ela é notificada e, mediante um aviso prévio, esse corte de energia do serviço de energia elétrica, mesmo sendo um serviço essencial, pode ocorrer. Algumas legislações estaduais, né, por conta da competência sobre a proteção do consumidor ser também do Estado, ela estabelece situações atípicas em que se prevê a possibilidade dessa ausência ou dessa impossibilidade de interromper a prestação desse serviço por algum motivo qualquer. Isso aconteceu durante a pandemia em algumas localidades. Então, o STF já decidiu na DIN, foi a 6432, com um caso relacionado ao estado de Roraima, que proibia o corte de energia elétrica por falta de pagamento da conta durante o período de pandemia, durante o período da pandemia do Covid-19. O STF entendeu que essa legislação era constitucional. Então, durante esse período, e se usando de um precedente, que era a DIN 5961, o STF vem estabelecendo que esse tipo de impossibilidade de interrupção da energia elétrica por falta de pagamento é possível de ocorrer. Tá? Mas, no geral, sem ser num período de pandemia, a ausência de pagamento pode sim gerar o inadimplemento, e esse inadimplemento pode sim gerar o corte de energia elétrica, desde que se tenha o aviso prévio a esse consumidor após 90 dias. E nós falamos das chuvas, que são condições climáticas que afetam o fornecimento de energia, mas do lado oposto temos a falta de chuvas, que também impacta no consumo, o que torna necessário muitas vezes recorrer às hidrelétricas. Doutor André, nesse caso aí tem prejuízo para o consumidor, ele acaba tendo que pagar mais, como é que acontece? Infelizmente, sim. A nossa matriz energética ela é basicamente decorrente de sistema hidrelétrico, né? E dentro de um sistema hidrelétrico a gente precisa de chuva para fazer as nossas hidrelétricas funcionarem. Então, existem uma série de mecanismos que foram sendo criados ao longo do tempo, que é o sistema de bandeiras, que estabelece, por conta de uma escassez de chuva, a necessidade de se criar um mecanismo para uma cobrança diferenciada do consumidor por conta dessa interrupção de chuva. Doutor Tiago, só para a gente encerrar aqui, a energia renovável ela pode ser uma boa aposta? Como é que ela funciona?
Bom, a gente tem hoje em dia, né, toda uma ideia, né, de consumo sustentável, a gente pensar na questão do meio ambiente, em meios, né, de geração, né, de energia alternativa. Então, a gente tem uma série, né, de projetos, né, a sendo estudados para que as pessoas possam ter, muitas vezes, né, mecanismos de geração de energia, né, solar, desenvolvimento de outro tipo de energia, né, não poluente. O ideal é que você tenha, né, através do desenvolvimento, né, da ciência, a possibilidade de outras alternativas, né, de obtenção de energia que não seja só exploração de energia elétrica, que a gente sabe, obviamente, né, que tem um impacto, né, impacto ambiental, tem um custo muito alto e tira do consumidor a possibilidade de energia. Então, a gente está tendo a cada vez mais, né, estudos que busquem, de alguma forma, compatibilizar, né, o atual modelo de distribuição de energia com a possibilidade de geração de energia individual para os próprios consumidores. Até pode se tornar atrativo uma possibilidade de um consumidor criar um mecanismo de geração de energia que abasteça sua própria propriedade, ele possa, né, de alguma maneira, mediante, né, contratos e acertos, comercializar ou repassar o excedente de energia gerada para que a gente tenha, né, a possibilidade até de diminuir a energia consumida das próprias companhias e utilizar o excesso daqueles que podem produzir, né, seus meios de energia, como estou dizendo, em geral, né, não poluentes, renováveis, buscando sempre, né, aprimorar um pouco essa questão que atenda a necessidade de utilização, mas também que se revele, né, algo que seja socialmente interessante na proteção do meio ambiente e também de questões econômicas. Bom, e com essas dicas aí de alternativas que podem ser buscadas para solucionar o problema da energia, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Tiago, Dr. André, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!